Oi, tudo bem? Estamos experimentando um novo tipo de igreja. E que tipo de igreja é essa? Essa que você clica, assiste, depois vai embora e não participa de nada. Outra coisa, igreja CNPJ, igreja de forma orgânica, prestação de contas. Como é que funciona isso? Você entende isso? No bate-papo de hoje é com o Edson Júnior, o lado B da igreja hoje. A gente vai conversar muito sobre isso. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like. É muito mais barato do que uma capinha de celular. Muito mais barato. Deixe um comentário, comenta alguma coisa, um ponto que você escreva ponto. Ou seja, ponto final. Ou escreva, não tenho nada para dizer. Vamos ouvir agora o pastor Edson que está chegando agora. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu. Edson, Amém. seja bem-vindo e abro te fazendo aqui uma pergunta que é clássica aqui para essa série de entrevistas que a gente está fazendo no lado B da igreja. É Pastor Edson Nunes Júnior, goiano de tabela. Te pergunto, igreja para quê? Rapaz, igreja, eu acho que você tem dois caminhos, né? Um primeiro caminho que é um caminho, digamos, bíblico, porque a comunidade é aquela que se forma em torno da ação de Deus, né? Da ação direta ou indireta de Deus. Você tem a comunidade, né, do Acarral, no Antigo Testamento, que é essa comunidade que se forma em torno da ação libertadora de Deus, né? De retirar um povo, retirar um grupo de pessoas de uma situação de extrema vulnerabilidade, né, de escravidão, de cerceamento, etc. E Deus liberta essas pessoas e as faz livres, né? E aí surge uma carral, surge uma comunidade. E no Novo Testamento essa é a eclesia, essa igreja, essa comunidade que surge a partir da ação libertadora de Cristo, né? Então a carral e a eclesia, elas são uma resposta à ação de Deus, né? Então, acho que a igreja, para quê? A igreja para esse corpo que se forma em torno daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus ainda vai fazer, né? Eu acho que essa é uma primeira resposta. Então, se Deus fez alguma coisa por você, se Deus ainda faz alguma coisa por você, você faz parte desse corpo, né, que testemunhou essa ação de Deus na sua vida. Eu acho que um segundo aspecto da necessidade do ser humano, né? O ser humano ele sente necessidade de pertencer, né, de ter amigos, de ter uma vida social. Eu Agora eles têm, né, aquele negócio de extrovertido, introvertido e outrovertido, né? Estava lendo esses dias que eles criaram uma categoria aí que é o outrovertido, que é onde eu me encaixo, né? Pessoa que às vezes ela necessita, ela tem essa necessidade do contato social, mas ela oscila, né? É uma oscilação maior e tal. E eu vejo que essa vida social é uma necessidade para mim, uma necessidade para várias pessoas, e a igreja é isso, ela supre essa necessidade de pertencimento também. Então você pertence ao corpo de Cristo, você tem gente que compartilha da sua jornada, você tem gente que vive com você. Então eu acho que tem esses dois aspectos, o aspecto da necessidade humana de pertencimento, mas tem esse aspecto também de você fazer parte desse corpo de pessoas que receberam a bênção da ação de Deus. Olha, antes de te dar fazer uma outra pergunta, é aquele clichêzão que a gente tem que fazer em todos os nossos momentos aqui, né? Que é o pessoal. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva no canal. A gente tem o objetivo de chegar a 5 mil inscritos. Estou nesse negócio do YouTube desde 2010, então, por favor, me ajuda aí. Outra coisa que você pode fazer é deixar o like. O like, é sério, custa mais barato, fazendo propaganda aqui de um desodorante, do que o Malbec. Custa muito mais barato. Você pode só clicar aí, é muito mais barato que o Malbec. Olha, Boticário, a oportunidade de fazer aí uma mídia paga, né? Então, só dá um like, não custa absolutamente nada para você. E os comentários são muito importantes, até aqueles comentários que você está aí precisando desopilar o seu fígado, dizer que não tem problema, sabe? Põe aí nos comentários. Eu tenho uma política de não deletar comentários de ninguém. Só me dá o direito de não dar atenção para o que você escreveu, mas essa ideia de que você possa dizer o que você quer. E se você não gostou também, tá tudo bem. Dá o dislike, não tem problema. Manifeste-se, né? Seu direito de manifestação. Afinal de contas, estão tentando cercear nosso direito de manifestação, mas aqui eu não vou tirar isso de você.
Edson, a igreja é para todos? Ou tem um Então, grupo de gente que na igreja não pertence? Como é isso para você? eu acho que a igreja é para todos na medida em que você, como eu falei, você é aquele grupo que se reúne em torno daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus vai fazer, né? Então, numa certa medida, todos nós, entre aspas, né, eu vou usar uma palavra meio complexa, mas todos nós sofremos a ação de Deus em algum momento, né? Todos nós, Uhum. em algum momento, recebemos essa intervenção divina, às vezes, quer você queira, quer não. Mas a gente sofreu essa intervenção divina na nossa vida em algum momento. Você percebeu, você teve esse contato com o divino, você teve essa interação com o divino em algum momento. Então, de uma certa maneira, a igreja é para todo mundo, né? É porque todos nós somos sujeitos dessa ação. E acho que talvez a única exceção é para aqueles que não creem, né? Não creem em Deus, não creem numa força externa, não creem numa intervenção divina, uma existência divina, aí talvez a igreja realmente não seja para eles. É, bom, a gente está partindo do pressuposto aqui que a pergunta, assim, porque às vezes tem um recorte, né? Aliás, o dia que eu virar recorte aí, eu vou falar, é porque eu subi na vida. O dia que eu vi alguém no canal, que, olha só o que o Burjac falou, um dia eu me senti lisonjeado quando o meu irmão virou para mim e disse assim: Nossa, acontecendo tal coisa e o Burjac não falou absolutamente nada, silêncio. Eu falei: Uau, alguém notou a minha ausência. Tô importante. Bom, te pergunto se a igreja é para todos, claro, o recorte é para todos aqueles que passaram pelo crivo do novo nascimento. Não, isso aí é sine qua non, acho que está muito claro nos evangelhos que a igreja é para os nascidos de novo. Os Nicodemos da vida, esse da Bíblia, é muito bem-vindo, desde que ele passe pelo novo nascimento, né? Isso me faz discutir um pouco, às vezes, as duas naturezas da igreja, eu acho que duas naturezas na vida do cotidiano da igreja local, que é a natureza de uma igreja orgânica, que é aquela que é formada por pessoas que vão se juntando, as portas estão sempre abertas, as pessoas vão ali frequentando, e aquela de natureza organizacional, que é aquela do Isso. CNPJ, que é aquela que você tem que se inscrever, que você tem que colocar o seu nome, que você acaba, para as igrejas que são congregacionais, tem as semi-episcopais, as episcopais que sejam, mas de qualquer forma, para a constituição de uma associação, você precisa fazer um arrolamento de membros. Então tem essa coisa da organização e da forma orgânica. Como é que funciona para você a presença dessas duas naturezas? É tranquilo? É uma coisa a ser discutida? A minha experiência, eu acho que ela vem primeiro dessa parte organizacional, dessa parte institucional, né? Porque eu cresci numa instituição, meus pais pertenciam àquela instituição, meu avô tinha sido pastor daquela instituição, então eu não experimentei de início esse grupo orgânico, né? Eu fazia parte de uma instituição, porque meus pais faziam, meu avô tinha feito parte, e aí eu cresci no meio disso. E eu acho que tem uma mensagem que não são todas, né? Mas uma boa parte das igrejas carrega, que é essa confusão entre aquilo que é orgânico e aquilo que é institucional, né? Então você tem aquela ideia de que o CNPJ é o corpo de Cristo, né? E o CNPJ não é o corpo de Cristo, né? O CNPJ ele é uma necessidade administrativa, né? Para que as coisas possam se organizar de uma maneira mais clara, né? Que você possa ter uma conta bancária, que você possa ter uma lisura no processo administrativo. Então, o CNPJ ele é uma necessidade, digamos, da modernidade, né? Essa institucionalização das coisas é uma necessidade que foi surgindo, mas nem sempre foi assim, né? Você vê a igreja do Novo Testamento, né? Não tinha CNPJ, não tinha nada, e não era uma instituição, né? E tem os problemas de não ser uma instituição, né? O problema de que, vez ou outra, o núcleo ali mais duro chamava Paulo, chamava, se explica aí o que está acontecendo, como assim?
Como assim você foi em tal lugar e fez tal coisa, né? Quando é muito orgânico, as coisas acabam saindo do controle, vamos dizer assim, né? Quando é só orgânico, as coisas acabam saindo do controle. E isso gera uma ansiedade em quem está na liderança muito grande, né? E é uma ansiedade que tem a ver com controle, você quer controlar, né? Mas essa igreja institucional, ela hoje, quem é líder faz com que você pense, né, ou querem que você pense que esse CNPJ, essa organização administrativa, ela é a vontade de Deus e ela é a expressão da vontade de Deus e ela é o plano de Deus e ela é a única verdade de Deus, né? E aí, infelizmente, isso acaba minando, na minha opinião, acaba minando muito essa organicidade do que é ser igreja, né? Que é o que você falou, que as pessoas se reunirem em torno de uma verdade, em torno de uma, de uma experiência com Deus, de uma necessidade e assim por diante, né? Então, muitas vezes a instituição mata o que é orgânico e a maior parte das vezes o que é orgânico desafia o que é institucional, né? O som não está saindo para mim, Burjac. Obrigado. Você aponta para uma situação que é verdade dessa confusão, porque a organização ela deve satisfação à sociedade civil. Né? Quando tem que fazer a sua declaração do imposto de renda, dizer quem são as pessoas que estão recebendo recurso ali, lisura e transparência nas suas transações Que econômicas. são coisas importantes, isso é muito importante para não ter o uso do evangelho como mecanismo de riqueza. Mas, enfim, isso é um outro papo, mas é Não, importante. exato. E é uma maneira de educar a sociedade, dizendo: olha, é possível cumprir as leis. Você pode questionar, por isso tem os recursos, tem um judiciário para isso. Você pode até trabalhar para que as leis possam ser modificadas. Não tiro o mérito da sociedade civil se organizar em relação a isso, vai fazer de coisa justa ou injusta, é uma coisa que a gente pode pensar depois. Mas é muito importante esse posicionamento da organização e da prestação de contas, porque envolve recurso, e igreja envolve recurso e todas essas coisas. E a questão orgânica, e eu queria bater nessa tecla contigo, porque a vida orgânica da igreja, ela, na minha experiência, tanto no Brasil como fora do Brasil, e assistindo isso acontecer em alguns pontos do globo, ela está muito ligada e orbitando muito no lugar do culto, no lugar de culto, e não nas relações. Isso é o que eu vejo. Você acha que isso é real e o quanto isso atrapalha essa vida orgânica da igreja, que está centrado no lugar de culto? Não, isso atrapalha demais, né? Demais. A maior parte das pessoas elas se reúnem em relação ao culto. Elas querem um culto, elas querem um lugar onde elas possam cantar as músicas que elas gostam ou as músicas que elas querem gostar, e um espaço para ouvir uma boa mensagem bíblica. E eu não tiro a necessidade desse lugar, né? Eu também já precisei de boas mensagens, eu também já precisei ser pastoreado por um bom sermão, vamos dizer assim. Mas você, ao se tornar uma audiência, né, uma igreja que é uma audiência, que é um espetáculo, que é um lugar onde você vai para consumir, aí você perde esse caráter de igreja que é ser corpo, né? Que é você ter essa dinâmica de mãos e pés, de ação, né? De ação em prol das pessoas da própria comunidade, de ação em própria de ação em relação à sociedade civil, como você colocou. Então você perde um pouco essa característica de o corpo agir, né? Porque se você só consome o conteúdo espiritual, você não é corpo, né? Então, esse lugar que você colocou, eu acho que ele é hoje, mais do que nunca, um desafio, porque você tem uma quantidade grande de oferecimentos de culto, né? Então, você tem culto para todos os gostos, você tem culto para todas as necessidades também. E eu não julgo isso como algo negativo, mas aí você tem esse desafio de agora, ok, eu assisto esse culto, mas eu faço parte dessa igreja? Eu faço parte desse corpo? E a maior parte das vezes não.
né, com esse fenômeno da internet, muita gente eu sei que me assiste, mas muita gente faz parte do corpo da minha igreja? Eu acho que não. Quando você vai ver quem está envolvido diretamente, quem está engajado com as ações da comunidade, com as coisas sociais, com os desafios do instituto que a gente ajuda, com a ONG que a gente ajuda, ou de, vou usar uma expressão mais aberta, de abençoar a vida dos outros. Quando você vê as pessoas envolvidas nesse processo de abençoar a vida dos outros, quer seja esse outro da comunidade de fé ou da sociedade civil em geral, aí você vê que o grupo é bem mais reduzido. Então aí você percebe que, na verdade, não é todo mundo que está fazendo igreja ou que está sendo igreja, mas está consumindo igreja. Eu creio que é importante essa pontuar, eu quero te emendar uma outra pergunta. Dá para definir, ou você acha que é preciso hoje dar uma clarificar esses dois termos, audiência e membresia de igreja? Ah, As duas coisas sim, são sim, com distintas. certeza. São distintas, completamente distintas. Cara, se você pensar, vou usar o meu exemplo, né? Ok. Se você pensar em audiência, minha audiência é ótima. Eu sou extremamente grato pela minha audiência. Minha audiência é maravilhosa. Tem muita gente que consome o meu conteúdo, entendeu? Que assiste o meu sermão, que assiste, que lê aquilo que eu escrevo na internet. Enfim, muita gente. Agora, é óbvio que a esmagadora maioria dessas pessoas, elas não fazem parte da membresia da minha comunidade. E aqui eu acho que entram dois fatores importantes. O primeiro é uma igreja nova, é uma igreja difícil de ser construída porque ela, essa expressão que eu vou usar, a galera da minha liderança vai me matar, mas enfim. Ela é uma igreja ainda em processo de se organizar, tá? Ok. Então ela não é uma igreja que está pronta, ela é uma igreja que está sendo construída. Então fazer parte de uma coisa que ainda está em processo de construção, algumas pessoas já não gostam tanto. Agora eu acho que tem uma outra questão que é uma questão que tem a ver com, cara, a palavra é difícil de achar uma palavra, então vou dar um contexto. Quando você consome um conteúdo, Burjac, você não assume aquele conteúdo. Ele não faz parte da sua identidade social. Certo. Ele não, você diria, é como se você dirigisse um que não tivesse a montadora, o símbolo da montadora, o logo da montadora e nem nenhum tipo de adesivo que te identificasse, entendeu? Você tá ali livre, você não está associado. E obviamente eu sei que em relação a mim existem um monte de restrições. Então tem gente de determinada tradição religiosa que se assume que quer fazer parte é retirada da família, é retirada de um grupo de pessoas e tal, Sim. perde profissão, perde amigos e assim, enfim. Então tem esse ingrediente, entendeu? Desse processo de audiência. Você não compra o pacote, você pode só Sim. aproveitar aquilo ali. Então acho que tem esses dois detalhes, né? É uma igreja em construção, ela não tem conforto Uhum. de ser uma coisa pronta. Então, isso afasta algumas pessoas de serem parte da membresia. E tem esse outro contexto de que se associar a mim, carrega de diminuição de relações sociais. Eu vou usar uma comparação interessante. Igrejas, boa parte das igrejas se envolve em trabalho social, Certo. né? Mas esse trabalho social, ele é feito numa comunidade pobre, num bairro pobre, e enfim. E quando aquelas pessoas começam a frequentar a igreja propriamente dita, tem gente que se ressente, né? É. O que essa galera pobre está fazendo no banco É. da minha igreja? Eles são Conheço isso. sujos, eles são fedidos. Pô, eu quero ajudar eles lá, no lugar deles. Eu não Exato. quero que eles venham para o meu lugar. Encontrar com os meus filhos. Encontrar com meus filhos, brincar com meus filhos, crescer com meus filhos, entendeu? A igreja que eu cresci no Rio de Janeiro, ela era em frente a uma favela, Uhum. que é o Dona Marta, o Morro Dona Marta.
Santa Marta, lá no Rio de Janeiro. E aí, cara, o Clube de Desbravadores, ele tinha muita gente que a galera falava que era a galera do morro. Então, tinha os filhinhos de papai, que era o meu caso, que eu sou filho de médico e tudo, papapá, e tinha uma galera do morro. E essa preocupação era uma preocupação constante da galera. Tipo, pô, mistura demais, entendeu? Então, você quer ajudar, você quer incluir, mas você quer uma certa distância. Então você fala assim, legal, tem que, poxa, coitado dos LGBTs, né? QIAP+, e tal. Coitado, poxa, estão sofrendo, vamos ajudar eles. Mas na hora que eles começam a fazer parte da liderança ou do pastorado, aí, pô, aí, não, peraí, aí é demais, entendeu? Aí é demais, aí passou do limite. E é a mesma coisa com vários outros segmentos. Então, quando a pessoa pensa em fazer parte da minha comunidade, ela pensa nisso. Ela fala, pô, mas eu vou me associar a essa galera que aceita tudo, Uhum. entendeu? Então, eu sinto que esse também é um bloqueio, entendeu? E tá tudo bem. Eu acho que é um processo, Burjac. Eu acho que é um processo de crescimento para a gente, para quem está nessa dúvida, nessa luta, e para quem rejeita também, porque acaba virando um espinho na carne, né? Não, Então, acho que é importante trazer esse contexto. Uma coisa é você achar que é correto, a outra coisa é você lidar com a realidade. A realidade é que existe. Eu acho que o ambiente, o nosso ambiente, o ambiente, e aqui é uma opinião pessoal, da apologética, a apologética ela nunca foi, pelo menos a minha leitura da apologética, e como entendo a apologética, a construção dela é para intracorpos, ou seja, ela funciona para dentro da comunidade. É como você dando uma tutoria para o seu grupo, dizendo: olha, nós vamos abrir as portas e é possível que entre vento estranho, é possível que entre fogo estranho, então você precisa ter uma noção do que é que nós cremos e o que nós cremos que está equivocado. Não é uma não é uma apologética mais paulina, que é sempre militando para dentro da igreja, e menos de Finéias, que é tentando matar todo mundo que tenta entrar na comunidade local. É um espaço de discussão, eu creio que é necessário termos esse espaço, eu me proponho ter esse espaço para pensar a igreja, o lado B da igreja, que é o lado que a gente não discute como funciona essa realidade no dia a dia, porque é muito gostoso discutir a coisa do, sabe, essas coisas etéreas e magníficas, né, das coisas maravilhosas do céu, mas a vida é feita de feijão com arroz, não é lasanha todo dia, né? A gente tem que comer, a gente come feijão Quem com dera se arroz, fosse lasanha todo dia, né? ou quem Pô, dera, né? E aí essa é uma realidade, quer dizer, é uma realidade que acaba esbarrando num grupo que existe, um grupo que está lutando internamente para poder ser reconhecido e também lutando para ressignificar ou significar o seu conteúdo de fé à luz das suas próprias experiências. Quer dizer, aqui não cabe dizer uma discussão teológica certo e errado, mas cabe dizer que sim, esse sim. grupo é um grupo que é uma audiência de Jesus. Às vezes as pessoas pensam que Jesus ainda está preso no primeiro século, como se ele estivesse ali preso num bloqueio temporal em que ele não pudesse ultrapassar e ver a realidade. Cara, é isso associado com aquilo com o exemplo que eu dei, né? Que é das pessoas, dos pobres, dos menos favorecidos, né? Uhum, Cara, então você vai, por exemplo, com a igreja que eu cresci, cara, legal. O cara que tá vindo da favela, que é batizado, ele conta lá como número. Pô, maneiro, legal. Pô, estamos batizando, estamos convertendo o pessoal do morro, né? Porra, da favela. Pô, louvado seja Deus e tal. Tá bom, vamos eleger nossa liderança aqui. Aí, pô, esse cara que veio da favela, ele vai ser ancião? Não, porra, não vai. uhum, Ele vai ser diácono, entendeu? Vai ajudar na recepção, vai, pô, sei lá, vai ter uma posição ali de liderança menor, entendeu? Mas na hora de uhum, botar o cara para ser do presbitério, aí vai ter uma resistência. uhum, Aí, pô, beleza, não, ok. Não, vamos até botar ele no presbitério, mas ele vai pregar? Não, não, ele, pô, ele não fala direito. O uhum. terno dele é feio. Entendeu o que eu quero dizer?
Não, eu Então, entendo. assim, a gente cria cidadão de segunda categoria, entendeu? E é a mesma coisa com outros grupos, entendeu? Não é só esse, outros grupos a mesma coisa. A igreja, desde a sua fundação, vem lutando para não ser uma igreja que segrega e que cria castas, Isso, né? A isso, gente vê lá em Atos capítulo 6 a casta das viúvas de fala helênica que não tinham direito, era segregamento. Depois a gente vê lá em Atos capítulo 15, segregando os isso, irmãos gentios. E depois segregação das mulheres. E assim, essa é uma luta contínua e real, né? Porque e difícil, e e é difícil. difícil. A nossa natureza, ela até para tentar se preservar, nosso impulso é de nos unirmos aos iguais, porque por isso a gente usa uniforme, porque quando você usa uniforme na escola, usa uniforme no trabalho, é para dizer que ali tem um grupo e todo mundo é igual. Mas é aquela ideia de uniformidade que dá ideia de força. E sobrevivemos a isso, né? A nossa luta de sobrevivência. Mas eu te pergunto, é um desafio hoje, para além de ouvir e ser voz e ouvido também para um grupo minoritário, ainda minoritário, excluído. Mas existe uma outra luta que é ser uma igreja numa grande cidade. Se salvo Sim, engano, vocês se reúnem num auditório alugado. era um Não teatro, é um teatro teatro. wall. O seu gabinete pastoral, por exemplo, é o seu WhatsApp. É o meu WhatsApp, o meu Instagram, é o Fora da Lei, que é um café que eu gosto de levar as pessoas para Uhum. conversar, entendeu? É meu. Como é isso? Por exemplo, porque nós estamos falando de uma grande cidade, uma metrópole como São Paulo. Assim, como é isso? Porque é muito diferente, por exemplo, da comunidade em Anápolis, que é a terra do teu pai, onde todo mundo Sim. acaba esbarrando com todo mundo. Mas como é isso? Como é que é o desafio de uma igreja orgânica de relacionamento numa cidade, São Paulo, que tem lá aquela tagzinha, não me recordo agora qual o cantor, que diz que não existe amor em São Paulo. Não sei se É o crioulo, é o é o crioulo. crioulo, não existe amor em São Paulo. Como é isso? Conta pra gente a sua experiência. Cara, é difícil essa fluidez, né, de uma cidade grande no ministério, né? Porque, cara, eu nunca fui pastor de uma igreja pequena no interior, nunca. Eu só fui pastor Uhum, em São Paulo. Então aqui as pessoas, elas, por exemplo, elas não querem receber visita. Elas não têm aquele negócio, aquela ansiedade, aí o pastor vai vir na minha casa, né? uhum, Óbvio que eu estou generalizando, tá, Burjac? Tem claro. gente em São Paulo que quer, mas eu estou falando no geral, Sim, né? claro. Quando você chega numa cidade menor, você tem aquela ansiedade das pessoas de te receberem na casa delas, entendeu? De levar, o pastor vai vir na minha casa e tal. E via de regra em São Paulo, você não tem isso, você não tem essa necessidade das pessoas, né? Ai, vou trazer o pastor na minha casa para almoçar. Ai, puxa, seria tão legal se o pastor viesse aqui me visitar. Você não tem isso. E durante a semana, as pessoas são tão corridas, né? Tem algumas que saem 7 da manhã, voltam 11 da noite, ou porque tem um cargo de liderança, ou porque trabalham, são CLT e tem que pegar Uhum. transporte público. Então, assim, a realidade numa grande cidade, dessa relação pastoral, ela é muito diferente, né? Então, cara, é desafiador, cara, é desafiador. Eu acho que se eu tivesse um gabinete físico, ajudaria um grupo de pessoas, né? Uhum. Quem sabe, ter esse contato. Na minha antiga igreja, eu tinha o gabinete, eu abri, obviamente, depois que a pandemia começou a ficar um pouquinho mais flexibilizada, eu abri um espaço na agenda, acho que toda quarta-feira ou toda terça-feira, eu fazia um atendimento a tarde inteira, Uhum. né? Livre, para qualquer um. E aí isso também é interessante, porque você tem uma resposta no início, tem horário livre, todo mundo marca, pá, Uhum. pá, 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 e aí de repente, sei lá, 3, 4 semanas depois já não tem ninguém. Ninguém marca mais. E aí começa um fenômeno que eu acho horrível, que é a pessoa marcar e não ir. Aconteceu muito. Isso é Porque, terrível. cara, o atendimento pastoral ele é de graça. E aí a pessoa marca, ela fala assim, eu vou conversar com o pastor. Mas aí no dia ela fala assim, hoje não vai dar, né? É. Ela não vai. E tá tudo bem.
E isso é muito chato, porque mostra como a pessoa, qual é a visão dela sobre o seu trabalho, né? Fala muito. Ele É, tá ali e dane-se, né? Tipo, então, é, isso é tá, complicado, ele cara. tá Ele ali, não foi. faz nada. Eu não sei se você passa por essa situação, né? Eu tive. Eu cansei tanto de ouvir que. Você deve ter ouvido isso também, isso é até clichê entre nós, os pastores. Além do ministério pastoral, você trabalha com o quê? É. Não, mas É, eu vi isso também quando era professor. Eu fui professor 9 anos, né, no olha, seminário de teologia. Aí as pessoas falavam assim, mas você só dá aula? Então é muito eu fui- engraçado, né? Tipo, você só é, faz isso? Cara, pô. ah, um dia aconteceu uma situação do irmão pegar minha mão assim e passar a mão para ver se achava calo, né? E ele, mas não tem calo aqui. Eu falei, não, o calo é aqui, irmão, porque eu É, estudei. O calo é aqui é, é onde pega a caneta, que é porque eu estudei, desculpa, o calo é em outro lugar. é, Às vezes você tem que dar uma dessas para o cara desconfiar, porque que é um trabalho exaustivo. Realmente. cara. E para uma grande cidade como São Paulo, em que a agenda das pessoas é uma agenda em que as necessidades dela estão sempre mudando de lugar na agenda, né? Ela precisa de Aham, um dentista, mas ela nunca vai ao dentista porque não tem esse tempo do dentista. Ela precisa ir a um tratamento médico mais especializado, e aí ela não vai a esse tratamento porque às vezes não tem condições, ou quando tem condições não associa com a agenda, quiçá com o Ministério Pastoral. Aí eu te pergunto, é. Vitor, nessa sequência, então, você acha que a igreja híbrida, digital e presencial é uma realidade possível? E quais as limitações naturais de uma igreja híbrida? Cara, a minha igreja, ela é híbrida, né? Ela é 100% híbrida. Ela tem um presencial, mas a maior parte da nossa membresia, a maior parte da nossa audiência está fora desse lugar físico. Uhum, Então ela é híbrida. Qual é o benefício disso? Em qualquer lugar você pode fazer parte. uhum, Isso é um benefício inegável. O maior desafio é como você faz parte estando longe. E como a gente, como uma igreja híbrida, alcança essas pessoas para que elas façam parte de verdade, de fato. Então, tem a ideia das células, né, que são os pequenos grupos e tal. Como é que você vai fazer essas células funcionarem? Você tem que visitar essa galera também, né, uhum, pastoralmente. Então, isso gera uma demanda, isso gera um gasto também, não só de energia, mas um gasto financeiro, né? uhum. Eu tenho um pequeno grupo em Florianópolis. Como é que eu visito esse pequeno grupo, entendeu? Aí eu vou lá, eu passo o dia, mas e a minha família aqui, entendeu? Então tem uma série de desafios que são complexos. Mas eu acho que é uma realidade hoje, Burjac. Não tem muito o que fazer, né? E eu acho que é uma realidade de quem transmite o culto. Uhum. É. Então, por exemplo, você transmite o culto, essa necessidade de ser híbrido vai surgir, porque você vai ter gente te assistindo em outros lugares e pessoas de outros lugares querendo fazer parte do que você faz naquele lugar. E até o É. nosso nome, Uhum. um lugar comunidade, ele tem a ver com isso, porque uma comunidade ela pode estar em qualquer lugar. Verdade. Então, esse um lugar é um lugar indefinido. E aí vem a beleza do negócio. Então, qualquer lugar pode ser um lugar de comunidade. Porque a comunidade surge em qualquer lugar, em um lugar qualquer. Entendeu? Então, a gente tem essa visão de que a igreja híbrida é uma realidade, mas ela tem os seus desafios, as suas dificuldades, principalmente na questão do pastoreio. Eu vou nesse ponto, não só a questão do pastoreio, que eu acho que é importante, né? Acaba você tendo que formar outros pastores, outras lideranças, outras pessoas que sejam capacitadas e entendendo qual é a cara do projeto, a cara do ministério, até para não poder ir para outros cantos, fazer outras coisas, Aham, ou desvirtuar o processo. Mas tem um desafio que eu quero te perguntar se vocês estão pensando nisso, a forma que eu perguntei também para o Ed na outra entrevista, porque a IBAB agora tem a IBAB Digital, aham, que são pessoas que podem se tornar membros da IBAB vivendo em qualquer parte do mundo. Elas se tornam. Então ela deixou de ser uma igreja metropolitana e passou a ser uma igreja global, que eu acho que esse é o aham, futuro de todas as igrejas centradas que têm um público e uma audiência na internet, né? É se tornar uma igreja global de início para a língua portuguesa,
mas isso já é uma coisa que já não vai ser um impedimento a curtíssimo prazo. As IAs estarão por aí já barateando esse processo de transmissão e tradução simultânea, agora ainda é um pouco caro, um pouco ainda limitador, mas Aham. isso tende a se tornar padrão. Isso vai ter um culto global falado em um verdadeiro Pentecostes digital. É o que eu prevejo em pouquíssimo tempo. Mas como manter, por exemplo, o exercício da missão? Porque quando a gente tem a transmissão do culto e a gente entende que é uma igreja híbrida, como você disse, que é uma igreja que está em todos os lugares, é uma igreja, é um lugar, tirando a ideia que eu te perguntei da centralidade do culto como o local, o principal momento da igreja, e transferindo isso para as relações, aí eu te pergunto, como funciona isso no exercício da missão do crente, do membro? Por exemplo, o seu pequeno grupo lá em Florianópolis, como que eles exercem isso? Como funciona isso? Ou se não funciona também? Cara, aí eu acho que vem justamente esse desafio de você superar a ideia de igreja como um lugar de conforto, né? Porque quem está sozinho ou com um grupo reduzido numa cidade em que você não tem essa realidade do culto presencial, desse negócio, você é desafiado a viver a missão mesmo, entendeu? Não tem esse conforto de. Porque você está numa igreja metropolitana, e eu não vou usar nenhuma igreja como exemplo para não parecer, porque eu estou falando de uma situação hipotética, né? Claro. Não estou falando de uma coisa real, mas, por exemplo, você está numa igreja grande, metropolitana, você pensa assim: ah, cara, eu não preciso ir hoje, eu não preciso fazer isso, porque alguém vai fazer, alguém vai ter, entendeu? Uhum. Então você tem igrejas maravilhosas com ministério infantil fenomenal. E aí, pô, você leva a sua criança lá e você deixa a sua criança e vai pro culto. Ou vai sair com os amigos, sei lá o que você vai fazer. Mas por quê? Porque tem um ministério infantil maravilhoso que funciona lá, etc e tal. Então você tem um conforto, né? Uhum. E aí, se você pensa assim, ah, puxa, eu poderia ajudar o Ministério Infantil. Ah, não, mas já tem tanta gente. Aí você até você fica de boa. Então é mais fácil ser um membro consumidor numa igreja metropolitana grande do que você ser um membro consumidor numa realidade que é só você e mais dois, Ok. entendeu? Então, eu acho que esse senso de viver a missão nesses pequenos grupos espalhados por aí, de uma igreja híbrida, né, eu acho que é mais real. Então a pessoa vive muito mais esse sentimento de missão. Ah, eu preciso fazer crescer. Ah, eu preciso cuidar das crianças. Então a pessoa ela faz 500 coisas lá, entendeu? Porque não tem estrutura. Então eu vou dar o exemplo do meu ministério infantil. Meu ministério infantil acontece na praça de alimentação do shopping. Aí teve uma família específica que veio, falou assim para mim: ah, não, poxa, não vai dar, porque né, meus filhos estão crescendo e eu quero que eles entendam o que é uma igreja que tem De sei lá, verdade. é uma igreja de verdade, que tem uma estrutura. E aí no meio da conversa ele falou da palavra missão. Aí eu ouvi, depois eu falei assim, olha, desculpa, eu acho que você está equivocado. O que você quer não é missão, o que você quer é conforto. Você quer o conforto de ter uma estrutura para as crianças. E está tudo bem. E isso que eu acho que falta também um pouquinho, já que essa ideia assim, as pessoas são livres para ir e vir, cara. Elas são livres para frequentar onde elas quiserem, para fazer parte do que elas quiserem. Esse negócio de você ser possessivo, de você ser ciumento. Ah, porque meu membro foi ali. Ah, porque meu membro foi lá. Ah, porque é meu membro. Entendeu? Porra, isso daí não existe no Evangelho, entendeu? Não existe no Evangelho. As pessoas são livres, elas vão, elas vêm, elas necessitam, elas deixam de necessitar também. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que ser, como pastor, a gente tem que ser um pouquinho menos ciumento e um pouquinho menos É. possessivo. E óbvio que essa fluidez, ela é negativa de vários pontos de vista. Mas assim, não é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é estar lá ensinando o que é viver em comunidade, ensinando a Bíblia, entendeu? Cuidando, vamos dizer assim, da ovelhinha, provendo para ela um Sim. pasto, provendo para ela uma água saudável e tranquila. Mas não é nossa função ficar prendendo a ovelha num aprisco, como se Uhum. nosso aprisco fosse o único aprisco. Mas ok, a parte disso,
eu diria assim, há pessoas que precisam de conforto, Uhum. há pessoas que precisam de missão, há pessoas que não sabem o que elas precisam, e tá tudo bem. O que eu tenho para oferecer é isso, Uhum. entendeu? Numa igreja híbrida, se você está num pequeno grupo, se você está numa célula, por exemplo, no Tocantins, que a gente tem, e está difícil, ok, mas aquilo é missão 100%, porque não tem estrutura nenhuma, é zero, estrutura é zero, entendeu? Então você está se dedicando completamente a uma tarefa missionária. Então eu acho que essa parte da missão na igreja híbrida ela é muito mais viva para quem está fora da onde o culto é realizado. Não, Sacou? não, isso é fato. E aí eu te pergunto, como é que, na sua realidade, se é que você pode dizer, como trazer essa pessoa da audiência, como que vocês conseguem trazer essa pessoa da audiência, claro, aqueles que querem e se identificam com a comunidade, que aqueles que são audiência se identificam, mas permanecem no anonimato, porque isso tem um custo econômico, tem um custo, a gente já sabe, aquilo que você acabou de dizer aqui, Social. social e tudo isso. É, como, como trazer essa pessoa, se você identifica essas pessoas que estão saindo, que querem sair da audiência, fazer parte desse corpo, né, desse um lugar que pode ser o Tocantins, pode ser Florianópolis, pode ser Anápolis, pode ser na Espanha, pode ser em qualquer outro lugar do Aham. planeta, e ele se torna parte do corpo. Ele primeiro, como é que ele se torna parte do corpo? É oficializado? Não é oficializado? Eu citei o exemplo aqui da IBAB, porque é público, é notório, Sim, 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 eles até, sim. então, não tem nenhum problema estar dizendo aqui. Eles têm eles têm um processo de tornar a pessoa membro dessa comunidade de maneira global. Vocês já pensaram nisso? Estão fazendo isso? Já tem essa realidade Cara, acontecendo? eu vejo assim, e aqui eu raciocínio, tá? Eu posso estar errado daqui a 2 meses mudar, enfim. Mas o meu raciocínio funciona da seguinte maneira, Bojack. Fazer parte de alguma coisa, de membresia, é uma decisão que é administrativa. Uhum, Ah, eu quero vincular meu nome a essa igreja. Eu quero dar meu nome, meu endereço, e etc e tal. E aí, com isso, eu quero dar meu dízimo, quero dar minha oferta e blá blá blá. uhum, Ok, para mim essa é uma decisão que não é só espiritual, ela é administrativa, certo. entendeu? Então não tem estratégia nenhuma administrativa. A pessoa que escolhe fazer parte administrativamente é porque ela concorda com os nossos valores, Uhum, tem uma situação de vida que permite ela, que a permite fazer certos rompimentos e está tudo bem. O que eu acho importante é que essa pessoa, ainda que ela não faça parte dessa membresia institucional, de ter o nome, o endereço e tal, que ela comungue dos mesmos valores. ok. Para mim, isso é muito mais importante, entendeu? Então, eu sei de gente, bastante, que consome o nosso conteúdo porque acredita nos nossos valores, porque pensa como a gente, mas não tomou a decisão de administrativamente fazer parte porque tem impedimentos XYZ. Uhum, E tá tudo bem. Então eu não tenho plano. Nenhum plano. O mais importante para mim é que essa pessoa, na esfera dela, ela viva os valores. ok. Que valores são esses? Ela vive esse amor, essa inclusão, que ela aceite as pessoas como as pessoas são, que ela ame as pessoas com o amor de Cristo, entendeu? Eu acho que esses valores, eles são mais importantes do que o processo de fazer parte. O fazer parte, como eu disse no início, ele tem o seu lugar. Ah, eu quero comungar com essa galera aqui porque eles têm uma experiência com Deus que eu tive e que eu quero continuar tendo, enfim. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo específico. Se a pessoa frequenta a tua comunidade, Certo. Pastor Bujac, ela é membro da tua igreja, mas ela assiste o meu culto, ela comunga dos mesmos valores. Por que que eu quero que ela seja parte administrativa da minha comunidade? Eu não preciso disso. Ela está sendo bem pastoreada por você, Uhum, ela está sendo cuidada por você e ela faz parte de uma realidade de um corpo, uhum. que é o corpo de Cristo perto de Córdoba. Eu esqueci o Sim. nome da cidade. Puente Renew. Aí, poxa, você entendeu o que eu quero dizer? Sim, entendi. É isso. Então, assim, claro, acaba consumindo o editorial
da comunidade, né? E É, acaba. Assim, é uma luta que, assim, que qualquer pastor de igreja local hoje, duas batalhas que ele perdeu. Uma é pro celular, esquece. O celular você perdeu, as pessoas vão usar no culto. Aprenda a usar esse recurso a seu favor. Não existe um código de conduta do uso do celular no culto. Perdemos. Quando surgiu o primeiro Nokia, ou o primeiro Motorola lá atrás, nós já deveríamos ter feito isso como. Agora, acabou. Já não tem como fazer isso. Mas e outra coisa é saber que você divide o tempo e audiência e o consumo de conteúdo com outras pessoas até díspares do seu pensamento. Porque as pessoas, hoje, o membro da comunidade, ele já não é mais escravo do seu púlpito. E não, eu diria que isso não é ruim. Isso é bom. O que a gente tem que aprender o que a gente deveria aprender como liderança é ensinar as pessoas a consumirem bem esse conteúdo, né? Para que elas não se intoxiquem com coisa que, de repente, ela poderia ter pegado ali 2/3 ou 1/3 do conteúdo da pessoa, separar e falar, esse ponto aqui me interessa, os outros eu acho que não. E isso é bom, é como qualquer literatura, qualquer pessoa que pega o livro para estudar. Mas eu queria exato, te perguntar, exato, é isso mesmo. eu queria te perguntar como funciona os serviços, por exemplo, batismo e ceia. Nós estamos falando desse contexto de igreja híbrida. E daí, logo, a gente esbarra na questão do oficialato da igreja, né? Os oficiais, na sua comunidade, os oficiais. Não é uma entrevista sobre a sua comunidade, mas como a gente está falando do lado B da igreja, então as pessoas às vezes esquecem que a maneira de celebrar a ceia, o conceito teológico por detrás da celebração, o batismo e os oficiais da igreja são diferentes nas mais diversas comunidades do planeta. E como hoje a segunda maior denominação do Brasil é a Igreja Independente, cada uma está enxergando isso de uma maneira. Como é que você vê isso? Como Cara, trata isso? você tem essa ideia de que o batismo é só oficiado por pastor, ou que a ceia só é dirigida por um pastor, isso daí também não é bíblico, né? Uhum, Então, pô, a ceia, ela é comunitária, né? As pessoas partem o pão, as pessoas uhum, participam da ceia comunitariamente. Então, não há necessidade de que elas estejam numa igreja para uhum, participar de uma ceia, por exemplo, entendeu? Então, isso é libertador também. E o batismo, a gente faz uma, duas cerimônias por ano num lugar. Seja vai uhum, para um lugar que tem uma piscina ou no mar. uhum, No Rio de Janeiro, no início de 2025, eu fiz um batismo na Praia Vermelha, lindo, maravilhoso, 4 pessoas. E o batismo, ele não é para ser membro da comunidade. O uhum. batismo é porque a pessoa aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador e pronto, que é o batismo bíblico, É do isso. Novo Testamento, obviamente. Uhum, Então, mas eu creio, eu vou dar o exemplo da minha comunidade, né? Mas eu guardo domingo, tá tudo bem. Mas eu guardo sábado, tá tudo bem também. Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Creio. Então você vai ser batizado. Mas você entendeu? Essas uhum. crenças que são importantes, mas elas são secundárias, porque qual é a crença que define um cristão? É Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Acreditou nisso? Acreditei. Confessei isso? Confessei. Quero o testemunho público? Quero, vamos batizar. E aí vai lá e batiza, entendeu? E aí, nesse processo de batismo, obviamente, tem os pastores que estão à disposição para batizar, Sim. e tem a pessoa com que você teve uma jornada espiritual, que te ensinou, que também pode te batizar. A gente tem estudos bíblicos online, um grupo de estudos bíblicos, tipo Zoom, né? A Sim. pessoa vai lá e tira suas dúvidas. E a gente tem um material que a gente produz em vídeo de YouTube também, que chama Tudo Uhum. Sobre Ele. E aí você vai lá e vê, e tá tudo bem. Pode ser antes do batismo, pode ser depois, aí é você que decide, né? Mas esse é o processo do batismo. Então, eu batizei, mas não quero ser membro da comunidade. Tá ótimo. Não, batizei, mas quero ser membro. Tá bom, você batiza e depois você vai lá e preenche a fichinha. Entendeu? E a ceia, cara, as pessoas tomam na casa delas, entendeu? Elas fazem o pão, pegam o suco, o vinho e tal, e tomam na casa delas, seguindo a ceia que a gente faz online ou reunindo a família e fazendo.
entendeu? Segundo as escrituras, Paulo até pede para que os irmãos esperem que os outros cheguem para que possam comer a boa comida também, né? É, Porque essa nossa herança protestante rompeu com algumas coisas da tradição católica, mas algumas coisas ressignificou, mas foi mais um serviço ali de pintura do que de lataria. De funilaria, né? Não mudou muita coisa. É a ceia é uma delas. porque, cara, veja, você quer centralizar as coisas porque você quer manutenção de poder. É isso. Entendeu? Você precisa concentrar tudo no pastor, tudo no local que é a igreja, porque assim você justifica o seu salário, você justifica a sua atuação, você justifica a necessidade de ter um templo caro e Uhum. assim por diante, entendeu? E tudo bem, tem gente que precisa disso e tá ótimo. É, Louvado seja Deus pelas igrejas maravilhosas que a gente tem, pelos pastores maravilhosos que a gente tem, mas há espaço para outra coisa também. cada um que escolha seu freio de mão, né? É, Mais adequado para a sua vida. Estamos caminhando para o final aqui. Mais uma pergunta para fechar esse. Porque eu sei que a sua realidade é a realidade, talvez, de muitos outros colegas também, no Brasil inteiro, que experimentaram viver essa experiência da igreja independente, de uma igreja que surge da unidade, do desejo de estar juntos, mas que está caminhando para construir um modelo para este momento. Não significa que seja um modelo para a eternidade, mas um modelo que responda às carências desse momento, como uma igreja híbrida, uma igreja que se reúne em vários lugares, uma igreja, inclusive, que tem o nome de um lugar, para deixar bem claro que qualquer lugar. Eu pergunto como funciona a questão das ofertas. Você também sofre com isso? O orçamento alcança, as pessoas são comprometidas, muito discurso de aqui é meu lugar, nunca fui amado como eu sou amado aqui, e não põe a mão no bolso, não corta na própria pele. Como funciona isso? cara, essa é uma dificuldade de todo mundo, né? De todo mundo. Então, se você comparar, obviamente eu não faço isso porque meu trabalho é outro, mas a gente tem um tesoureiro que adora fazer isso porque ele é o cara dos números, né? Então ele faz uma comparação entre a nossa audiência Uhum, e a quantidade de doadores, né? E uhum. a diferença é bizarra, mas é assim, é quase um dízimo ao inverso, ou seja, a quantidade de pessoas que dá dízimo e oferta é 10% da nossa audiência, né? Então é o contrário. Mas, cara, eu não me preocupo com isso, porque eu acordo todo dia de manhã, eu já falei isso em algum lugar, mas enfim, eu gosto de repetir isso também. Eu acordo todo dia e eu falo assim: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Que é a frase de Jó, né? Falando para a Uhum. esposa dele, né? Então eu falo isso todo dia, porque para mim, cara, o ministério ele vai ser viável enquanto Deus quiser que ele seja. É verdade. Ah, mas tem que ter estratégia, tem que ter tática, tem que ter isso, tem que ter. Tudo bem, cara, tem que ter, mas não sou eu que vou desenvolver isso daí, não. Uhum. Eu acho que o meu trabalho é de ensino, o meu trabalho é um trabalho de ouvir as pessoas e de pregar. E é isso aí. O trabalho da administração da igreja está na mão de um. Esse grupo tem o tesoureiro, tem a líder administrativa, tem o nosso contador, que é maravilhoso também. Tem uma galera trabalhando para isso. E eles estão preocupados, e eles estão nos desafios. O que eu posso dizer para vocês é que a gente, no geral, né, para você e para Uhum. quem está assistindo, é que a gente consegue pagar sempre as nossas contas. A gente nunca precisou pedir doação específica para fechar a conta. Uhum. A gente consegue pagar o salário digno para todos os pastores, para toda a galera do louvor, para a galera de mídia, a gente Uhum. consegue pagar. É o salário ideal? Não é, mas é digno. Certo. Uma boa remuneração. Então a gente tem essa dificuldade de fazer com que as pessoas entendam de que não cai do céu. Tipo, a gente está produzindo um conteúdo, é um conteúdo de boa qualidade, a gente está presente nas redes de uma maneira muito boa também, com uma qualidade muito Uhum. alta, e isso tem um custo. Sim. E ok, mas as pessoas entenderem que elas precisam fazer parte da contribuição é uma parte difícil. E a gente escolheu não ficar falando sobre isso.
Então, se Ok, você assistir nosso culto, a gente não tem um momento de dízimos e ofertas, né? E aí tem aquela dificuldade, mas a gente tem que pedir. Eu falei, pô, mas todo mundo fica pedindo e é chato, e pedir é uma coisa chata. Porque, cara, as igrejas elas pedem, elas não têm lisura, puxa, ninguém sabe para onde vai o dinheiro, tal. A gente publica uhum, trimestralmente o nosso balanço no nosso uhum, site. Então a pessoa entra lá, tem o nosso balanço financeiro, o que entrou, o que saiu, a gente tem uma explicação. Por questões jurídicas, a gente não pode colocar exatamente o salário das pessoas, etc e tal, a uhum, remuneração das pessoas, mas a gente coloca lá, né? Tipo, audiovisual. Então, no audiovisual entra a galera o diretor, né? A pessoa que faz a filmagem, que edita, uhum, entra a galera que cuida do som, entra o músico, pessoal, né? Gastos com uhum. pessoal. Aí entra os pastores, entra a pessoa que você paga de comunicação, entra uma galera. Então, Oi, oi. Tá me ouvindo? tô te ouvindo. Desculpa que eu não te ouvi. O pessoal Não, contribui, não, tudo tranquilo. tem um valor Não, aí da então acho que a contribuição. gente, a gente tem todo uma lisura para demonstrar nossa integridade nesse processo, entendeu? E eu acho que isso ajuda na questão. Em breve eu vou falar sobre isso, eu vou explicar o que é dízimo e oferta na Bíblia, porque as pessoas também têm essa visão equivocada de que dízimo e oferta tem que ser dado na igreja, de Uhum, que eu só posso fazer de um jeito, que só é para manutenção do pastor e tal, que confunde muito igreja com santuário. uhum, Então eu vou explicar num vídeo mais longo, num sermão provavelmente, explicar uhum. o que é dízimo e oferta na Bíblia, que é uma pergunta que muita gente faz, e vou explicar como é que funciona na comunidade. Vou falar assim, pessoal, você quer dar, você dá, você não quer nada, tudo bem. Ok. Você quer dar para outro ministério? Tá ótimo. Né? Você quer abençoar outros pastores? Uhum. Ótimo. Você quer abençoar pessoas que estão estudando? Abençoe. Você é livre para fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Mas fazer isso daqui tem um custo. Né? Então, se você quiser ajudar a gente também, fica à vontade. A gente está à disposição. Essa é a verdade. Eu acho que, falando de forma muito geral, e a realidade acho que de quase totalidade das comunidades locais, principalmente das pessoas que têm uma ética na comunicação sobre o dinheiro, né, e também na comunicação e no uso dos recursos, né, eu acho que falta muito do público de maneira geral entender como funciona a movimentação econômica de uma igreja, os níveis de proteção e de uso. Você tem um tesoureiro, você tem duas assinaturas do banco, você tem um conselho fiscal que fiscaliza as contas e dá o seu parecer no final de cada trimestre, você tem uma contabilidade, você tem um compliance que também faz parte do processo de uma igreja, de uma comunidade. E tomam muito por outras igrejas e outros movimentos que o dinheiro acaba sendo o principal discurso, né, no púlpito. Está cansado de ver sobre isso. Isso não é só nas igrejas pentecostais e neopentecostais, isso é de maneira generalizada, isso vai de grupos muito explícitos e conhecidos como isso às igrejas tradicionais, já de centenárias, quase bicentenárias no Brasil. É um problema, e é um problema inclusive para nós que estamos aqui no campo missionário. Porque as pessoas acham que você está passeando, né, Bojac? Não, assim, é complicado. Né? Mas você está na Europa até eu falo, então vem. Pô, você está comendo os queijinhos de cabra aí, o manchego, né? É. Tá comendo Mas manchego, tomando vinho, você não faz então, porcaria nenhuma, né? Então, é aquela coisa de você falar pro cara que mora lá no Nordeste, fala assim, você come camarão todo dia. É, Pô, camarão eu pego aqui, né? Agora, se você perguntar para mim assim, há quanto tempo você não come uma carne de vaca? Eu vou dizer para você uns 4 meses, porque não dá para comprar. Mas dá para comprar camarão. O mar tá a 100 quilômetros daqui. Então, é aquela coisa, você fala, mas tá aí tomando um bom vinho? Sim, porque eu estou numa região vinícola, de vinho branco altamente recomendado, com uma quantidade enorme de selos
de prêmios no mundo todo. Ah, mas todo dia você come com azeite. Pô, se eu dou uma olhada aqui de 360 graus, só tem pé de azeitona aqui. Você anda 200, 250 quilômetros, só tem, sabe, só tem o pé de olivo aqui, só tem as oliveiras aqui, não tem outra coisa. Você não vê nada, você não vê um outro pé de planta. Mas tudo bem. Cara. Às vezes é a limitação, né? Às vezes é a limitação das pessoas de perceberem que essa missão, ela não tem a ver com você, né? As pessoas, elas tendem a pensar que a missão tem a ver com a pessoa. Não tem a ver com a pessoa. Tem a ver com toda uma circunstância, um contexto, com viver essa experiência de levar a mensagem, tudo. Mas, infelizmente, cara, como não tem lisura, na maior parte das igrejas, não tem integridade, etc e tal, aí as pessoas confundem a gente com mercenários, né? Não, e vou te contar mais, assim, nós ainda vivemos debaixo do mito do missionário sofredor, sabe? Aquela ideia do cara que foi para o campo missionário e teve que aprender a andar descalço e ter uma camisa só. Assim, todas as oportunidades que eu tenho, eu tento dizer isso. Olha, nenhuma agência missionária séria envia o missionário para passar a situação de insalubridade. Nenhuma agência, nenhuma. Os kamikazes, esses sim, esses que vão por conta própria, que põe a mochila nas costas e vai fazer missão, ok. Mas os que são enviados, não, porque é muito caro trazer de volta o missionário. Se gasta mais trazendo ele de volta do que enviando. Então, fizeram a conta simples. Então, dá um mínimo de conforto, encontra lá uma linha média, qualquer lugar do planeta. Pensa aí, Congo. Ok, vamos pensar o Congo. Malawi. Vamos pensar num lugar bem pobre da África, já que a África tem... Você vai visitar um missionário, ele tem geladeira, ele tem o ar-condicionado, ele tem um chuveiro de água quente, ele tem uma televisão, a casa dele tem piso de cerâmica, o banheiro é dentro de casa, ele tem água tratada. Ele vai fazer o trabalho em lugares que não tem isso. Mas quando ele volta para casa, os filhos dele menores estão estudando numa escola americana ou numa escola inglesa, eles estão recebendo um ensino numa escola internacional que seja, francesa, internacional que seja. Estão aprendendo outra língua, eles estão usufruindo de um certo conforto. Por quê? Porque o princípio do trabalho é o descanso. Sim. Quer dizer, descansado, trabalho melhor. Com conforto, trabalho melhor. E não volto. E não cria essa... Então, nenhum missionário, tanto vivendo na Europa ou vivendo na África, em qualquer rincão desse planeta, enviado por uma agência missionária, está vivendo mal, irmão. Então, infelizmente, essa ideia do missionário que dorme debaixo da lona, que existem e tem que passar por isso, né? Que tem que passar. Não, até as nossas formações antigamente era essa: o cara tinha que dormir dentro de um buraco, tinha que simular, fugir. Não, qualquer mínimo de possibilidade de uma guerra civil ou de um problema político sério, os passaportes, já enviamos os bilhetes, a família é evacuada. A primeira coisa que a gente faz, ele não fica lá, a não ser que ele queira se tornar um mártir, ninguém obriga ninguém a sair de lá. Mas essa coisa do que vai passar, não. Então, aproveito mais uma vez a oportunidade para dizer isso. Edson, uma última pergunta. Você está feliz? Cara, muito feliz, muito satisfeito. Eu faço o que eu gosto, que é ensinar a Bíblia. Eu estou cercado de gente maravilhosa que me ajuda demais a sonhar junto à comunidade, a fazer a comunidade ser uma realidade um pouquinho mais real cada dia. E, pô, tem muita gente que me apoia online, que está nesse processo dessa igreja híbrida, né? E tem muitos amigos queridos, cara, que eu acabei fazendo no momento da dor, né? É assim, o amigo mesmo, a amizade verdadeira, ela nasce na dor, né, cara? Então, eu tive pessoas que eu achava que eram amigos e que não eram. E na dor eu percebi que pessoas que estavam orbitando próximas se tornaram grandes amigos, né? Então, isso me ajudou bastante nesse processo. Eu estou feliz, cara, estou realizado. Eu brinco com a Vanessa, né, que é minha esposa,
que a gente não, como é que fala? A galera diz que não pode dizer muito isso, né? Porque senão atrai maus fluidos, né? Sei lá, Olho sei lá gordo. como é que chama. É, olho gordo, isso daí, olho gordo. Que eu Quebranto, acho olho errado, né? gordo. Porque eu sou gordo, né? Então, pô, meu olho é gordo também. Então, assim, mas cara, a gente paga todas as nossas contas, a gente vive uma vida, não é uma vida de luxo, mas é uma vida muito confortável, muito gostosa. E cara, as coisas, elas passam. Uhum. O que fica são as pessoas. E hoje eu sou extremamente grato pelas pessoas que estão na minha vida. Então, estou muito feliz, estou muito tranquilo. Sonho ainda com Que bom. muitas coisas, mas não são sonhos que tiram o meu sono. E hoje eu sou muito realizado como pai também. Então, eu estou na minha melhor fase como pai. Pô, meus moleques, um tem 15, um tem 13. Eu estou amando essa fase. Cara, é muito legal, muito divertido. Eu gasto tempo com meus filhos mesmo. Hoje eles são uma prioridade do meu ministério. Uhum. Então, eu não marco coisas quando eles têm compromisso e eu preciso estar junto com eles nesses compromissos. E é isso, entendeu? Então eu tô bem, tô bem. Coisa boa. Eu me alegro de ouvir isso, desse testemunho. Igreja é necessária, é isso. E Edson, obrigado de coração por esse tempo, Valeu. por passar para a gente esse lado B da igreja, o lado que às vezes as pessoas não fazem as contas de como funciona, a necessidade da comunidade, essa leitura do tempo que a gente está vivendo, de uma igreja híbrida. As pessoas que querem se encontrar ou encontrar um lugar, onde fica esse um lugar atualmente? Esse um lugar de culto fica no shopping Higienópolis, no Teatro UOL. Mas esse um lugar é qualquer lugar, inclusive na casa da pessoa. Tá ótimo. As reuniões são sábados às Sábado às 11 da manhã, por 11 da enquanto. manhã. 11 da manhã. Então, 11 e meio-dia. 11 e meio-dia, no sábado. É por enquanto. Ok, ok. Por enquanto, esse um lugar, Teatro Wall, Shopping Higienópolis, em São Paulo, ou num lugar .org ou .br? .org.br. Ok, aí você pode acessar as redes sociais também do pastor. Tá aí. Edson, obrigado. Deus te Valeu, abençoe. Bojack. Um Não, abraço, meu não vai querido. embora não, que ainda quero falar um pouquinho contigo. Tá bom, Obrigado. valeu. Só parar a gravação.